um pouco sobre o programa, então o que a gente fez, o que a gente está fazendo. Essa é a nossa primeira turma, não está todo mundo aqui, e essa foto é aqui no prédio de cima, então para quem está chegando agora, vai conhecer depois melhor, se tiver tempo bonito, a gente sobe no terraço. Esse foi um dos primeiros encontros que a gente teve pessoalmente aqui. E para falar um pouco do programa, para quem não conhece, esse programa de iniciação científica ele é separado em algumas etapas. A gente tem uma primeira etapa que é de treinamento, são aulas, são encontros que a gente faz em grupo. A gente teve diversas pessoas junto a gente dá seminários, e a ideia é apresentar um pouco diversas áreas da inteligência artificial. Depois a gente teve uma fase de um projeto conjunto, cujo tema foi escolhido pelo grupo de bolsistas. A gente vai falar sobre esse projeto, desenvolvido ao longo de alguns meses. E depois, a terceira fase é um projeto individual de pesquisa, como uma iniciação científica que a gente conhece, normal, né? Então, o diferencial são as primeiras etapas, que servem para acolher e enturmar as pessoas que estão chegando e que estão vindo de diversas áreas, porque a nossa ideia desde o começo é ter diversidade em todos os níveis, inclusive áreas de formação. Então, a gente tem pessoas de diversas áreas e a gente não exige nenhum conhecimento prévio de inteligência artificial. Esses encontros servem para apresentar as diversas aulas. Nesses seminários que a gente teve nos primeiros meses, bom, pegou o ano passado ainda, a gente começou na pandemia ainda, com a USP fechada, os encontros foram virtuais, e também porque a gente tem dentro de outros campos, e a gente teve uma série de seminários dados para pessoas daqui do centro, né? Então pesquisadores ativos aqui no CIFOR-AI, e também pesquisadores de outras áreas, de outros lugares que a gente convidou quando precisavam abordar uma temática mais específica que a gente queria, né, trazer. A gente vai falar um pouco sobre o projeto conjunto, e o tema escolhido, depois de diversos seminários apresentando muitas áreas, muita gente foi interessada na parte de processamento de linguagem natural, mas não o processamento de linguagem natural do jeito que está sendo feito, mas uma questão social, que é estudo de linguagem neutra. Então, a gente vai falar um pouco sobre esse projeto conjunto, e depois a gente vai falar sobre os projetos individuais das pessoas bolsistas, e a gente tem pessoas orientando tanto de dentro do centro quanto de fora, e colaborações, e algumas pessoas estão com orientação de dentro e de fora, com orientações. Então, a ideia é uma parceria que tem em comum o uso de inteligência artificial nas diversas áreas. Então, agora, falar um pouco sobre o projeto conjunto. Bom, boa tarde, gente. Sou a Bea, binária. Falar um pouco, então, do que a gente escolheu, um pouco da importância da linguagem neutra, né? A linguagem neutra, muitos nomes também chamada de linguagem não binária, linguagem confundida de gênero. Na verdade, não tem um consenso, cada uma talvez significasse uma coisa. Existe a neolinguagem, né, que tem vários também, não existe um consenso, por exemplo, o nome selo, tem o pronome ele, tem diversos tipos de linguagem. Mas também teria a linguagem inclusiva, que é, por exemplo, mudar, falar boa noite a todas, a todos, a todos, boa noite a todas as pessoas. Você está entendendo, não está mudando a linguagem. Muitas linguagens neutras possíveis. A gente falou um pouquinho no início, e a linguagem neutra é estudada no Brasil há mais de 40 anos, na verdade, não é uma coisa tão recente quanto se fez. E ela não é só pensada para pessoas não binárias, né? Para pessoas que não se identificam nem com o gênero masculino nem com o feminino. Ela também é pensada, por exemplo, para questões de gênero
para o gênero não estar sobreposto ao outro, né, não ser o genérico. Também existem muitas pessoas intersexo que não se identificam, talvez, nem com o outro. Então, tem muitas pessoas que se beneficiariam de uma linguagem neutra, uma linguagem um pouco menos enviesada da língua portuguesa. Então, a gente escolheu esse tema. E também pensando muito na questão da tradução, por exemplo, traduzir de outras línguas, né, do inglês para o português, uma linguagem que não tenha tanto significado, então uma palavra que não tenha gênero quando vai traduzir para o português, como que a gente vai traduzir? Obrigado. Então, mesmo, a gente vai entender onde está dizendo esse lugar, sobre essa questão dos vieses, se a palavra nurse aparece, ela provavelmente vai ser traduzida como enfermeira. Se a palavra doctor aparece, é médico. Mas isso não necessariamente é verdade. Então, seria muito interessante que tivesse algo neutro dentro da língua portuguesa. E, por isso, a gente teve várias discussões e entendeu que seria um assunto muito interessante, muito atual para a gente estar. Então, boa tarde, meu nome é Letícia, eu sou aluna de Ciências Sociais da USP. E ainda sobre a aplicativa do projeto, um ponto importante para se entender por que a gente escolheu esse tema é se refletir sobre o que se trata o gênero, né? Quando a gente fala em gênero. Quando a gente está falando em gênero, a gente está se referindo ao sexo biológico da pessoa. A gente está se referindo a uma série de padrões de comportamento que foram impostos a ela no momento que ela nasceu. Por exemplo, você é uma pessoa que nasce com sexo feminino, e aí a sociedade diz que você não pode agir de determinada forma, você não pode se vestir de determinada forma, você não pode ocupar determinados espaços. Então, a linguagem neutra surge como um mecanismo de inclusão através da neutralização da língua. Também pensando na inteligência artificial em si, a inteligência artificial foi criada por pessoas para substituir atividades que antes seriam realizadas de uma maneira muito mais longa e muito mais difícil, ou seja, atividades mais manuais, e transformar esses processos em processos automatizados. Essa seria a utilidade da criação de uma tecnologia que traduz português sexista para um português neutro, porque as pessoas fariam isso automaticamente e, consequentemente, elas se acostumariam melhor com essa linguagem. E, caso elas não tenham conhecimento sobre essa linguagem, a tecnologia faria isso automaticamente para elas. O importante é que a tecnologia que a gente criou foi criada a partir de uma técnica chamada Machine Learning, que é o aprendizado de máquina, que é quando um programador passa uma série de informações, ou seja, dados, para a inteligência artificial aprender a partir daqueles dados. Ou seja, a inteligência artificial não se cria sozinha, ela tem um programador. Ou seja, a partir dessa técnica, a inteligência artificial aprenderia a evoluir. Ou seja, a partir dela seria possível ver quais são as limitações da tradução e como a gente pode contribuir para a melhoria dessa tradução. É isso. Então, e aí a gente procurou também, como existem muitas linguagens neutras, mas não sei isso ainda, isso não está formalizado, a gente procurou qual seria a melhor para usar no nosso projeto. E existe o Guia para a Linguagem Neutra, feito por Ofélia Cassiano, que é uma pessoa não binária, e ele é mais aceito, no geral, na comunidade LGBT, e é muito interessante também porque ele é super formal, assim, então tem todas as regrinhas formais, apesar de não ser uma coisa oficial, mas um guia completo, com muitas regrinhas para todas as palavras, porque existem muitas vertentes. Esse guia usa ELO, tem gente que usa ILE, tem Libertucci, por exemplo, que é uma pessoa grande da comunidade também que fala pelo ILE, então a gente teve várias escolhas, mas a gente decidiu escolher guia da Ofélia, porque é um guia mais formalizado e mais aceito dele. A gente optou por trabalhar com machine learning, né, como a Letícia já falou, e fazer o uso dessas técnicas, dos modelos que tem sido bastante utilizado, vai utilizando transform, pegar um modelo treinado e, a partir desse modelo, fazer um fine-tuning desse modelo treinado e ver como se comportava para esse problema em questão. Também, né, eu acho que esse projeto, além de exercitar, de explorar essas áreas, mas também que a gente tivesse um diálogo entre a gente, desse técnica que a gente estava conversando no curso, então a gente fez algumas escolhas. A primeira delas, a gente tinha que construir base de dados, fazer esse treinamento. A gente construiu 3 bases de dados.
primeira delas, a gente coletou textos da mídia. Então, esses textos foram traduzidos por nós mesmos, né, os alunos e alunos do curso, do programa. A gente acabou gerando, nessa primeira base de dados, 574 frases traduzidas, né, de notícias reais, de textos que existiam em algum lugar. A única restrição que a gente fez desses textos é que eles tinham que estar falando de pessoa, porque senão não tinha por que usar a linguagem livre. A outra base, a gente simplesmente pegou. Esse manual agora não são mais frases de notícias reais, são frases escolhidas pela Ofélia para poder colocar uma tradução e exemplificar os casos. Então, são frases que não são mais naturais em nossas falas. E tem alguns casos, inclusive, que são só palavras diretas. Esse manual criou essa outra base, teve 665 frases. Ali é o Paulo, inclusive, da Letícia. E a terceira base, a gente fez da Renata, a gente construiu um modelo sintético, houve uma gramática simples em Prolog, e mais alguns léxicos que a gente já também gerou. A gente, na verdade, não gerou só 600 frases, a gente gerou muitas frases e selecionamos 600 dessas frases aleatórias, porque tinha várias repetições dessas frases na forma como a gente estava gerando, para ficar no tamanho dos outros também. Bem, só para ter uma ideia dessas bases que a gente escolheu, né? Então, a primeira base de dados, que é a B1, são notícias. Entre os evangélicos, Bolsonaro tem vantagem numérica, então é uma frase com alguma notícia, e aqui embaixo tem a tradução que foi feita. Né? A gente usou uma metodologia entre nós, de separar por pares, cada pessoa traduzir uma parte, a outra revisar, tudo mais. Então, aqui teria a tradução utilizando o manual de Ofélia como referência. Então, aqui tem um outro exemplo, né? 7 a cada 10 brasileiros não acreditam em armas de fogo, 7 a cada 10 brasileiros não acreditam. E uma escolha que a gente fez aqui nessas traduções é que a gente traduzia tudo que se referia ao ser humano. Qualquer informação que se falava de uma pessoa era traduzida para a linguagem livre. No dia a dia não é necessariamente esse uso que é feito. Esse é o base de dados do manual de Ofélia. Então, aqui são frases bem simples, né? São frases longas como aquela. Então, quantos apresentadores negros tem naquele programa de TV? Quantos apresentadores negros tem naquele programa de TV? Então, são frases mais curtas. E essa daqui é a base sintética que a gente criou, regras gramaticais simples, no Prolog, e também criamos um léxico pequeno. Então, tem bastante frases, por exemplo, com menina, menino, né? E a gente se preocupou em colocar duas coisas principais. Primeiro, colocar os dois gêneros, masculino e feminino. E segundo, colocar animais ou objetos para que ficasse só pessoa, e testar também um pouco dessa parte, né? E como que se a gente conseguia, de alguma forma, diferenciar se eram pessoas ou se eram animais ou objetos. Boa tarde, eu sou Jorge, com bacharelando de astronomia, de astronomia no IAG, e eu vou falar um pouco sobre treinamento. Para o treinamento, nós utilizamos o código do João Campos e Tiago Ferreira, que é chamado de analista, que utiliza uma rede neural. Nós utilizamos o PT-P5, que essa é uma modificação em termos do código original, que utilizava o Facebook como modelo, e nós separamos as bases da seguinte forma: nós tínhamos uma base com todas as frases, depois selecionamos de forma aleatória dentro dessas frases para servirem como avaliação do treinamento. Nós testamos depois, após treinar o modelo, nós testamos com as outras três bases, né, o modelo, o
modelo treinado, e utilizamos como métricas o Bleu e a Curatz. Então, aqui nós temos alguns resultados. Primeiro, nós fizemos o treinamento, nós rodamos o código sem realizar treinamento, que está nessa última linha, onde nós podemos ver que nós temos diferentes resultados do Bleu para cada uma das bases, né? Então, para a base 1, por exemplo, deu 0,72, e para a base 2, 0,18, na 3, 0,38. Isso acreditamos que ocorreu, por exemplo, na base B, ter um Bleu maior, ocorreu porque são frases mais longas, com uma variabilidade lexical maior. Então, nessa base, teriam menos palavras a serem traduzidas. Logo, acreditamos que por isso que o Bleu deu tão alto, comparando com as outras duas, que utilizavam ou frases mais curtas, que eram compostas, né, por frases mais curtas, ou com uma variabilidade lexical menor. Depois, nós realizamos treinamento de cada uma das três bases, cada uma das três bases. Nós podemos ver nessa primeira coluna chamada aqui de treinamento, onde nós podemos ver que, por exemplo, a base do B3, o modelo conseguiu aprender, vamos dizer assim, bastante bem, mas acreditamos que isso aconteceu porque o léxico dessa base ele é bastante reduzido em comparação com a outra. Eles um pouquinho menos palavras, digamos assim. Palavras diferentes. O segundo melhor foi utilizando a base B1, mas, novamente, aqui essa base, temos que considerar que haviam mais palavras que não eram necessárias, que não seria necessário realizar a tradução. Então, talvez seja por isso que o modelo tenha dado um nível tão alto. E o B2, que é a base construída a partir do manual de Ofélia, apresenta um nível intermediário. E, no entanto, o que ocorre é que nós, realizando os testes com a base de cada um desses treinamentos, a base B1, B2 e B3, nós podemos notar que o que se generaliza melhor, vamos dizer assim, considerando a métrica do Bleu, seria a base B2, porque em vermelho, desculpa, eu falei anteriormente, nós colocamos em vermelho, mostrando que esses são os valores mais altos, mas é porque nós treinamos, nós testamos com a mesma base que foi treinado o modelo. Então, poderíamos, isso era só para ter uma métrica, uma forma de avaliar quanto que o treinamento tinha aprendido sobre aqueles mesmos exemplos que seriam dados, né? Mas agora, olhando apenas para comparando apenas com o treinamento com as outras duas bases, que não aquela que tinha sido treinada, o que mostra uma melhor generalização é a base B2, o treinamento com a base B2 no Google Training. No entanto, ele não consegue, assim como uma base B1, e não consegue ter uma boa adaptação, pela aprendizagem, com a base B3, né, os resultados baixos, uma classe de 0, com 2 caras. E no caso da base B3, ela, como nós podemos ver por esses dois resultados aqui, eles apresentam eles pioram a aprendizagem também em relação a depois do treinamento, né? Você sem treinar, sem nenhum treinamento, as bases apresentam um Bleu maior do que aquelas
após realizar o treinamento com B3, nos casos do treinamento com a base B1 e a base B2. E o que nós concluímos é que quanto maior a variabilidade lexical, no caso utilizando o B2 como diferente, o treinamento fica um pouco melhor. No entanto, vamos dizer que esses testes que foram realizados preliminarmente nos geraram mais dúvidas do que certeza em relação a qual é o melhor modelo, a melhor forma de construir uma base de dados para realizar esse treinamento. Bem, isso era um pouco do projeto conjunto, que era a fase 2, né, do ciência científica. A fase 3 era trabalhos individuais, então cada uma dessas pessoas bolsistas, tinha 12 pessoas, foram, né, a gente, né, por meio, por mentoria com a gente também, a gente foi seguindo o projeto de cada uma dessas pessoas. Tá aqui na Washington, Letícia, B, Wanda, Rafa, Yasmin, né? Eu vi que a Maria Lúcia apareceu aqui, não sei se tem mais gente online, mas algumas das pessoas já não estão mais em São Paulo, né, não conseguiram vir hoje. Mas a ideia aqui é só passar bem rapidamente por cada um dos projetos, só para a gente ter uma ideia de como aconteceu. Então, aqui é o caso da Letícia. A gente fez uma parceria com o Pablo Nunes, que eu vi que ele está aí também online. Obrigado, Pablo, pela parceria. Mas ela trabalhou com a sismologia, né, orientado pelo Pablo, que é um dos especialistas nessa área, um olhar para os viés faciais da tecnologia de reconhecimento facial e centro na segurança pública. Eu acho que esse daqui primeiro, mas os outros a gente também vai enxergar isso. E a maioria desses projetos, de alguma forma, dialogam com o que a gente está fazendo também aqui, né, nesse comitê. E eu acho que isso é bastante saudável para a pesquisa em geral, né, que essas pessoas diversas estejam de alguma forma, elas fizeram mais coisas, eu vou pular para a gente poder finalizar depois. Né? A Yasmin é da BT1, falei, a Letícia é das Ciências Sociais, a Yasmin é da Medicina Veterinária, então ela estava utilizando inteligência artificial para predição de ocorrência de leptospirose. Então, de novo, teve parcerias. B foi uma das que pegou esse projeto que a gente falou aqui em conjunto e continuou falando sobre ele, mas pensando mais em questão de tradução, como ela mesmo já colocou aqui, tem uma questão de tradução de gênero, pesquisa de gêneros que a gente tem que lidar, é um desdobramento desse projeto. Bruna, que não está aqui, é da ciência de computação também, do IME, Bruna é de ciência de computação, só que do CMC, e também trabalhando com processamento de linguagem natural, falando de discurso de presidentes e ex-presidentes brasileiros. Então, ela fez uma validade estudando discurso de ex-presidentes por alguns anos, ela tratando de analisar esses discursos. Marilúcia Pollen, ela fez perguntada pela Fátima, estava trabalhando mais um pouco na área de saúde, trabalhando com modelos cardíacos, né, então, que estão modelando o coração, né, de forma tridimensional, para auxílio diagnóstico. Rafa está aqui. Foi uma das parcerias que também surgiu por conta de uma das palestrantes naqueles seminários que a gente apresentou na primeira fase, Rafa da Letras, está trabalhando também com linguagem, né, com Open WordNet, e né, a Valéria foi uma das idealizadoras desse projeto. Foi bacana essa parceria também. O Angie também não está aqui, foi alguma dessas pessoas, nós mesmos do CID, calhou disso por acaso, né? Não foi uma tensão, mas a Renata também, e a Sara também. O Angie estava trabalhando com questão de ensino, e basicamente o que ele está fazendo a ideia, a gente não completou, mas é criar um site onde as pessoas possam fazer a avaliação usando a base de dados do Enem. Ele criou uma base de dados do Enem, está fazendo isso de avaliação automática adaptada para cada pessoa. O Washington, que vocês já viram, que é da astronomia,
ele está utilizando processos de otimização, né, para, não consigo falar isso, mas para caracterizar um jato de AGN dentro da astronomia, também em parceria com a professora da astronomia. O William, vocês já viram em algum outro tech aula, ele estava trabalhando também um pouco e olhando para a análise de sentimento, Peter, e pensando em política também, assim como Bruna, Wanda, que eu estou orientando a Wanda, mas a orientadora dela, de fato, é a Maria de Mello Souza, que é lá da FEFELET, e a gente está fazendo em conjunto, criando uma base de dados com perguntas sobre textos de história da África. Por último, Amanda, que é a orientada da Sarajane, e ela é de Direito. Então, a ideia é fazer mineração de processos na área jurídica e ver o quanto que essa mineração é acessível para pessoas leigas ou mesmo para pessoas da área jurídica. Esse livro. Eu acho que é isso. Só que a gente quis dar um panorama geral para você programa, as pessoas, né, uma parte das pessoas daqui, como o Wagner falou, algumas pessoas já foram embora que não são de São Paulo, algumas não são de São Paulo, né, porque a gente tem pessoas de outros cantos. E a gente tem aqui também a nova turma de bolsistas que está entrando. E a ideia agora é a gente... se alguém tiver perguntas, pode fazer agora. Se tiver perguntas que queira fazer, comente bem, também pode. A ideia é fazer, misturar as turmas para se conhecerem. E não sei se alguém tem perguntas agora. Oi. Vocês estão ouvindo? Sim, Fernando. Olá? Sim. Sim? Eu não sei lá no centro. Está ouvindo? Artigo disso, né? Agora, juntando os pedaços, fazer um artigo e aí deixar a fábrica depois. Acho que não, Fernando. Acho que os olhos pretos. Fala os olhos. Sabe, pode falar. Acho que os olhos levantou a mão. Oi. Vocês estão me ouvindo aqui? Ele está falando. Estou no mudo. Eu estou escrevendo. A gente não ouviu. Olá? Olá? O Saraiva ouviu. É o alto-falante daqui que não Eu acho que vocês não estão me ouvindo. Oi. Ele ouve a gente. Você escreveu o quê? Tinha uma pergunta que eu posso pegar enquanto ele tá ali. Essa é boa. Celso?
com corretores ortográficos, programa de síntese de voz, etc. Não, com certeza tem um caminho enorme, né? Porque, na verdade, é uma questão de começar a usar a linguagem para as ferramentas se adaptarem. Esse, mais do que um problema tecnológico, é um problema social. E sim, não tem uma padronização, mas normalmente as línguas elas são padronizadas pelo uso, né? E não por alguém botar uma regra. Não sei, eu acho que quando aparecer isso. Eu concordo que não está tudo organizado, isso que muda muito, mas acho que a minha pesquisa vai muito encontrar isso, assim, que eu busco como fazer um tradutor, uma ferramenta que ajude a traduzir, por exemplo, do inglês, sendo que não existe um padrão, então a gente usa o padrão Profélia mesmo, e eu uso tradutor de próprio português para um português inclusivo. Então, a ideia seria, numa tradução do inglês, matar as palavras para se traduzir, e do português traduzir para ele mesmo. Então, não sei, mas a minha pesquisa vai muito para isso, entender nessas ferramentas onde que seria o problema nelas para levar uma linguagem neutra. Então, eu acho que é uma pesquisa muito inicial, né? Eu estou sempre pesquisando isso, então imagino que realmente leva muito tempo ainda para mudar isso, mas são pesquisas muito iniciais que a gente está fazendo. Ele está dizendo que a gente pode ter um papel importante nisso, porque uma vez que a gente começa a gerar ferramentas, sim, pode passar a ser um padrão. Inclusive para colocar as palavras no dicionário. Deixa eu só pegar uma... Acho que é o recorde. Podem mais alto que por favor. Não, a minha pergunta era quase a mesma coisa, mas mais no sentido de se chegou a ser olhado, por exemplo, no LibreOffice, alguma coisa assim, se dá para colocar uma extensão. Porque, sei lá, o chinês tem chinês popular, tem algumas versões, mas nesse sentido, assim, de usar de corretor, essas coisas, na hora que vai escrever, tá? Eu não sei, por exemplo, no aplicativo, nessas coisas, se é permitido que as pessoas coloquem extensão, algo do tipo, ou se é a empresa que tem que mudar os padrões, era mais... No LibreOffice, em particular, tem a possibilidade de colocar outros dicionários. Então, a ideia, né, inclusive, da ferramenta tradutora é que essas palavras comecem a entrar no dicionário. Acho que isso é um ponto interessante que a gente vai querer usar. Teve mais uma pergunta ali, no movimento formal, no sentido de padronizar isso. Existe a ABRA-NB, que é a Associação Brasileira das Pessoas Não Binárias, que está entre várias lutas, tem essa, né? Tem várias outras de formalizar a não binariedade também, por exemplo, no LG, no gênero, mas uma delas é a aquário. Então, existe sim. Uma pergunta. Só que talvez você tenha que ir um pouco mais perto para a gente. Eu tenho duas perguntas para o pessoal da tradução para a língua inclusiva. A primeira delas, vocês têm que adicionar no mapa da vocês algum tipo de informação semântica. Teve comentário que não é tudo que é traduzido. Né? Então, vocês têm um critério de seleção não necessariamente citado. A declinação atual do português abrange todas as palavras. Vocês têm palavras bem específicas para essa declinação. Mas pensando nesses bens, de informação, porque isso acaba gerando uma abstração de um passo além que a gente já tem de declinação. Sim, na verdade, até quando o Valdinei falou, nos testes, a gente tentou fazer a tradução só do que era pessoas, né? Então, na parte que a gente está fazendo com regras, é mais fácil da gente, né, usar a semântica nas próprias gramáticas para identificar o que são pessoas, né? O que dá para mudar o gênero, o que não dá, o que é neutralizar, o que não é. Mas, por enquanto, a gente não tem nada. Mas, sim. Agora, na parte de machine learning, eu não sei exatamente como é que é. Uma parte de machine learning que a gente não conseguiu ir muito a fundo, mas a própria tokenização que é feita da frase é importante nesse caso, porque a tokenização é a escolha de como que uma frase é dividida em pedaços,
Depende de uma base de dados que já foi feita anteriormente a essa. E agora, quando chega nessas palavras, é importante uma outra divisão. Então, né, por exemplo, esse sufixo esse talvez não seja tão importante no linguagem como geral, e aqui é importante. Então, né, pensando no machine learning, sem pensar em realidades gramaticais, ainda tem essa parte que a gente não explorou e né, que merece ser explorada também mais pra frente. Assim. É que eu sou associado, parte direto, algumas coisas ficam um pouco confusas. Mas aí, voltando ainda, por exemplo, do LiveOps, que eu uso um pouco mais, por exemplo, as palavras que ficou com risco em vermelho seriam meio que 10 palavras que ficam substituídas, né, para esse funcionário. Mas aí também tem a ferramenta que faz o risco em azul e mostra tipo, essa coisa, né, gramatical. E eu queria entender, por exemplo, nesses exemplos que foram mostrados, é mais essa droga, ou não tem essa coisa de mostrar a falta de comportamento, tipo, seria meio que em algo na hora que você escreve a frase. A gente ainda não pensou em ferramentas de verificação, né? A gente pensou na ferramenta que pega uma frase e traduz. Mas se fosse pensar em verificação, teria que pensar nas duas coisas, né? A parte vermelha significa a gente colocar no dicionário essas palavras com uma terminação diferente, com sufixo, né, escolhido para ser neutro. E a parte, né, e aí depois a parte gramatical é colocado na gramática a ideia desse gênero neutro. Uma das discussões no começo, quando a gente estava no projeto conjunto, era se a gente ia fazer uma ferramenta ou não. E a gente não conseguiu entrar em consenso, e aí a gente acabou fazendo uma base de dados, treinar, mas a gente, no começo, era uma discussão assim, o que a gente pensa, para qual é o uso que a gente pode fazer de algo que faz tradução de linguagem no neutro para linguagem neutra. A gente acabou parando nessa parte de uma aplicação de fato. Tem muitos projetos possíveis daqui, né? Eu falo mais porque normalmente nas sociais a gente usa muito para, como é que fala? Para coisa para divulgação, né? Não faz um anúncio das coisas, para poder se referir de forma para as pessoas. Então, é muito uso mais rápido. Assim, né? Tipo, a gente está fazendo um banner, fazendo um comunicado, a escrever, tem um coletâneo, eu estava pensando mais em coisa assim. Você tinha uma pergunta? Eu tenho uma olha. Fala bem. Muito interessante. Só uma. Eu já sei que a Academia Brasileira vai contar é uma das que solta as normas. Então, ali tem uma discussão lá com os velhinhos lá. Tem que ter. Tem uma discussão que está tendo. Eles, ela, está tendo. Mas eu acho que uma dimensão do meu que você não interessa. Que é a dimensão da máquina como sujeito. Tem um texto que advoga que a máquina não pode falar eu. E eu é um pronome uma primeira pessoa exclusiva. Ela não pode falar dele. Esse é um pronome exclusivo de uma. E quando máquinas falam, elas têm que acomodar pronomes de máquina de gente. Só pensando, entrar numa nova caixa aí, acho que é importante. Só para terminar, eu não sei isso. Mais velhos que nós, mas hoje, norma da ACM, de escrita de computação, recomenda o pronome they como terceira pessoa. Tá? Eu não sabia isso, fui chamado a atenção no texto. Então, se você escreve um texto, seja exatamente, se você queira fazer essa explicação, óbvio. Você fala o they com concordância. Muito de agente.
E aí você sempre dá o exemplo, a gente, as pessoas sempre falavam ri. Aí foi uma fase que todo mundo botava X, a não ser o ri. Só que Esse é coisa de tradução do inglês, a gente ficou brincando com o tradutor do Google, né? Então, o B falou desse exemplo de nurse and doctor, que é clássico. Você coloca the nurse and the doctor, aparece a enfermeira e o médico. Você coloca babysitter, aparece a babá. presidente, é o presidente. Aí várias coisas assim. E tem coisas piores, né? No caso do Google Tradutor, que a gente viu agora, porque o Google Tradutor usa o inglês como língua intermediária. Então, você coloca o médico e a enfermeira e manda traduzir para o espanhol, médico, não, você coloca a médica e o enfermeiro no espanhol, encaixa. Você coloca a bombeira, vira o. Então, assim, é uma coisa absurda. E tem muita distinção, né? Quando você vai traduzir, eu vi o exemplo lá do Harry Potter, que eu achei muito legal, né? Uma das pessoas, um linguista que falou para a gente no seminário, falou que é o caso clássico, o pessoal fala em tradução, quando traduzindo os vídeos do Harry Potter para português, tinha uma pessoa que aparecia The Teacher, e normalmente é o sobrenome, e The Teacher, não era uma pessoa com tanta importância na história, e a tradução virou professor. E no quarto livro, essa pessoa ganha um protagonismo, que era a professora, né? E aí, como é que fica, né? Olha do santo. Então, se você não tem nenhuma marcação de gênero, como é que você vai colocar ela na hora da tradução? Se a gente tem uma linguagem neutra, a gente não coloca marcação. A tradução tem muitos problemas além de. Mas esse é um problema clássico de linguagens que não tem marcação de gênero tão forte como o time. Mas é muito importante a gente também falar isso para mais. Qual é o gênero? Qual é o marcador de gênero? Elas. Isso deve ser neutro, não. Eu sei que isso é Três perguntas. Primeira da Marina. A Marina perguntou. A Marina é uma das novas bolsistas. Marina perguntou sobre projeto coletivo. Sim, a ideia é que durante os primeiros encontros a gente vai apresentando os tópicos e o grupo escolhe um tema do projeto coletivo. Agora, nada impede, se o grupo novo quiser, continuar esse projeto, né? Mas a ideia é que o grupo escolha. Roberto Freire. Sim, o pré-processamento pode influenciar o problema, porque usar a lematização ou stemming, né, que pega só o radical, remove o gênero. A questão é depois, quando você vai colocar, eu acho que é isso que o Valdinei estava falando, ajuda para depois você formar, mas aí você tem que conseguir depois colocar o gênero. Essas técnicas de isotransforma e tudo mais, elas não partem, não tem mais esse pré-processamento. É tudo direto, faz a tokenização direta. Eu sou que a gente faz. É afetado agora de outra forma, né? Porque o STEM tem a ver com a linguagem que foi processada aproximadamente para gerar o conjunto final de tokens que vai ser utilizado. A pergunta do Saraiva sobre grupos de pesquisa em outros países lusófonos que trabalham esse problema. Então, esse linguista que eu falei que trouxe para a gente a questão da tradução, por exemplo, está fazendo doutorado em Portugal. Então, é um contato num país. Eu não sei como está a pesquisa em outros lugares, mas o que a gente sabe é que não tem uma padronização.
eu ficar mais. Bem, então, parabenizar os pesquisadores. Eu queria fazer uma pergunta, uma das linhas de pesquisa sobre viés algorítmico, também tem a parte de racismo. Então, eu queria saber como que vai caminhar a pesquisa e quais são as perspectivas aí. Então, o que a gente tentou fazer nessa pesquisa é reunir a maior quantidade de informações possíveis sobre o racismo algorítmico. O que é o racismo algorítmico? É quando o racismo perpassa a inteligência artificial, né? Como a inteligência artificial é criada por uma pessoa, ela tem vieses, que essa pessoa passa para ela. O foco da minha pesquisa foi especificamente no sistema de segurança pública, porque eu queria estudar como o conhecimento facial está sendo usado e como esses viés algorítmicos racistas influenciam nesse sistema de segurança pública, né? Que quando as pessoas são identificadas de maneira errada, quando elas são confundidas com outras. Enfim, existe um viés para várias pessoas negras, né? A inteligência artificial não conhece corretamente pessoas negras. E, como a gente viu recentemente, pessoas querendo criar uma inteligência que foca especificamente na raça, e é muito problemático. Então, o foco da pesquisa é especificamente esse. A gente reuniu uma quantidade de informações possíveis que tinham disponíveis, notícias, artigos científicos, livros, e eles tentam condensar isso num artigo que fique mais dados para as pessoas lerem e receberem que essa inteligência artificial está sendo usada. Ou seja, que elas estão sendo monitoradas pelo reconhecimento facial e que esse reconhecimento facial é racista, que não tem um padrão de supervisão desse reconhecimento facial, porque não existe uma política pública apropriada para ele. Enfim, foi esse o objetivo. Não sei se esclareci a pergunta. E eu não sei também se você estava tentando alguma coisa técnica, né? Porque esse trabalho primeiro é a parte social, antes de poder depois falar assim, bom, né? Então, tudo isso é um problema. Então, como que a gente vai fazer com a técnica? Vai fazer? Não vai fazer? Sim. O que eu tento propor também no artigo é como solucionar esse problema. Tipo, quais são os problemas? Por que esse racismo, por que esse viés algorítmico existe? Por que os programadores veem esses erros, né? Muitas vezes eles sabem que tem um viés e deixam passar. E quais são as soluções? Políticas públicas, as pessoas, que é o que a gente está tentando fazer nesse grupo, incluir pessoas diversas na construção dessa inteligência artificial, na programação delas, e é isso. Eu acho que só para adicionar, eu acho que tem uma parte principal aí, principalmente nesse, não só nesse, mas em todos os projetos de vigilância que a gente tem no país. Esse em específico, o Smart Sampa, ele usava uma palavra que era vadiagem. Eu sou capoeirista e tem uma letra, tipo, se tem uma coisa que qualquer capoeirista sabe, que é simplesmente absurdo, que isso não dá lei do país, assim. E que é mais absurdo ainda, não está dizendo que uma pessoa está vadiando. Professor, quem está vadiando? Né? Quem tem dinheiro para estar dentro de algum lugar consumindo. Então, é voltado para pessoas pobres. Então, mesmo que as tecnologias tenham erros, que é uma das partes que a gente discute, ainda assim as tecnologias estão voltadas para um público, nesse caso. Tá? E afeta principalmente pessoas negras. Né? Então, assim, depois eles vão tirar a vadiagem, vão tirar parte da cor, porque ficou muito feio, mas eles vão tentar de novo, e é uma coisa para se discutir. Né? Na capoeira, a gente tem um ditado que a gente fala devagar também é pressa. Então tem que ir devagar com essas coisas, não dá para... Né? Você ir devagar, de repente você fazer uma coisa melhor do que andando aos tropeços, como o pessoal está fazendo com o vídeo nisso. Desses trabalhos, vamos entregar um artigo, qual foi o entregável ao secretariado? A gente não teve uma obrigação, acho que muito quase todas as iniciativas científicas, a gente tem um relatório final das pessoas entregou, mas acho que cada um ainda está completando de alguma forma, e aí eu acho que a orientação, então, por exemplo, posso falar ou com a Wanda, a gente está lá construindo uma base de dados, é um projeto que ainda vai continuar. Né? Então, a gente não acabou o relatório final. Tem um relatório curto que foi para a FUF, né? Então, a gente não se forçou a falar assim, olha, nesse momento tem que fechar e escrever um relatório condensando tudo. Várias das pesquisas continuam.
Eu acho que seria interessante vocês discutir isso. Eu, assim, tenho um resultado escrito vendo tão de visitas do que vocês fizeram ao longo desse programa. Tá? Não precisa ser menor científico, dava mas assim, acho que seria bem legal. O objetivo mais de falar dessa turma. E de documentar cada um dos trabalhos que a gente fez no design. O trabalho eu também abrange vários colegas. A gente, por conta também dos trabalhos finais de ano, que não é o semestre, como todo mundo aqui sabe, é um período muito difícil e nós, particularmente, passamos por momentos bem difíceis. Então, a gente vai acrescentar muitas coisas, ampliar a base de dados, vamos fazer alguns testes, e como vai entrar tudo em recesso, nós combinamos, eu e Valdinei, que eu vou trabalhar com isso nas férias. Na volta, nós já vamos conversar com pessoas que a Sara já acabou na Ponte também, a Renata, e aí, daí, a gente vai fazer um primeiro artigo para apontar o andamento e as perspectivas. Mas é um projeto que vai até o doutorado. Então, além então, assim, gostaria periodicamente de escrever, porque são coisas novas do que nós estamos como grupo e individualmente fazendo. Então, encontraremos ainda muitos obstáculos. A maioria de nós não é da área de computação ou de IA. Então, é todo um tratado que fazemos com o pessoal da área, nós da humanidade, para poder atingir os objetivos. E aí sim, teremos uma tese, uma dissertação, alguma coisa mais aprofundada. Eu acho que ainda assim eu gostaria de. Acho que teria um valor enorme o documento que foi. Sei lá. Não precisa entender que não é colocar o objetivo e o resultado até agora. Então, a gente tem isso numa versão curta com os usuários, justamente pensando nisso, documentar o trabalho. Agora, a gente tem que pensar que isso foi um trabalho de alguns meses, porque não foi um trabalho. Isso. Lamento dizer que esse janeiro vai sair mais 3, 4 páginas, não é algo que eu consigo. Você tem continuar aqui agora, a gente vai comer. Muito obrigada, em nome de todo o grupo, obrigada pela presença, e a gente vai poder continuar discutindo os assuntos, esses,